Evangelho de João, capítulo de número 15. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo de número 16: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Evangelho de João e Jesus, quando ele começou a ensinar, e o Evangelho de João, ele do capítulo 1 até o capítulo de número 11, e no começo do capítulo de número 12, Jesus ele começa a falar com as multidões, ele começa a ensinar a multidão. Então ele ensina, ele ministra para a multidão, ele faz milagres, ele cura pessoas, ele faz multiplicação dos pães, dos peixes. Jesus, ele está do capítulo 1 até o capítulo de número 12, início do capítulo de número 12, Jesus está ministrando para a multidão, ele está ensinando a multidão, ele está instruindo a multidão, ele está falando para a multidão: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Então ele ensina a multidão, mas a partir do final do capítulo 12 em diante, até o capítulo de número 21, Jesus então ele fecha a sua agenda para com a multidão, e ele começa a falar de uma maneira particular para os seus discípulos. Ele começa a instruir os seus discípulos, ele começa a ensinar os seus discípulos de uma maneira separada, longe da multidão, longe do burburinho, longe do alvoroço, longe de toda a multidão. Jesus começa a ministrar na vida dos discípulos. E aí então entra a entrada triunfal. Depois Jesus, no capítulo de número 13, Jesus então ele ensina uma lição de humildade para os seus discípulos, lavando os pés dos discípulos. Então entra no capítulo de número 14, e Jesus então começa a dizer que ele precisava sair de cena, que ele precisava sair, que ele precisava ir para o Pai, que ele precisava voltar para o Pai, para preparar a morada, e quando tudo estivesse preparado, ele iria voltar para buscar os seus. E os seus discípulos muito se entristeceram com isto, e Jesus falou: não, mas se eu for, eu vou enviar o Consolador para vocês, eu vou enviar o Espírito Santo. E aí então entra no capítulo de número 15, que eu acabei de ler alguns versículos, e Jesus então começa a falar acerca da videira, que é ele, acerca do agricultor, que é o Pai, acerca dos ramos, que somos nós. E Jesus então começa a dizer, e se você olhar o capítulo de número 15, há pelo menos 3 divisões no capítulo de número 15. A primeira divisão, Jesus ele fala acerca do relacionamento dos discípulos com ele. Do versículo de número 1 até o versículo de número 11.
E do versículo de número 12 até o versículo de número 15, Jesus fala sobre o relacionamento dos seus discípulos com eles mesmos, uns com os outros, do amor que tem que reger o relacionamento deles. E os versículos posteriores a este, ele fala do relacionamento dos discípulos com o mundo. Mas eu quero ficar somente no primeiro, do relacionamento dos discípulos com Jesus. E o que causa, o que produz. Quais são os benefícios disto? Se você olhar no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus falou que o povo de Israel era a vinha, era a videira dele. Mas esta vinha, o que era o povo de Israel, não produziu frutos bons. Essa vinha que saiu do Egito, ela não produziu frutos bons, porque esta vinha que saiu do Egito, essa vinha ela se distanciou de Deus, ela começou a produzir todos frutos amargos. E por isso que Jesus chega neste capítulo, no versículo de número 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E vós sois os ramos que têm que estar em conexão com esta videira. E quando o ramo está em conexão com esta videira, e na verdade, quando nós entramos em conexão, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal da nossa vida, nasce no nosso íntimo, no íntimo de cada cristão, de cada pessoa que abraça a fé no Senhor Jesus Cristo, nasce e existe um desejo profundo de impactar o mundo na vida daquele que aceita Jesus como Salvador pessoal. Existe um desejo profundo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. E isso acontece logo após a conversão, logo após você ter abraçado a fé, logo após você ter confessado e professado Jesus como Salvador pessoal da sua vida, logo após quando você nasceu de novo, logo após quando você se tornou nova criatura. Há um desejo profundo de fazer diferença nessa sociedade, um desejo profundo de partilhar do amor de Cristo com os nossos familiares, há um desejo profundo de partilhar do amor de Cristo com os nossos vizinhos, há um desejo profundo de marcar a nossa geração, um desejo profundo de fazer diferença, de fazer com que nós possamos marcar de uma maneira visível e duradoura. Há esse desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Isso acontece logo após a conversão. E não somente isso acontece, mas nós também, não somente de vermos o poder de Deus agindo em nós, transformando a nossa vida, nos tornando nova criatura, mas há um desejo profundo para que esse poder venha agir por meio de nós, na vida das pessoas. Um desejo de ganhar pessoas, um desejo de partilhar do amor de Cristo com as pessoas, um desejo de falar para as pessoas o que Jesus fez na nossa vida, um desejo de falar para as pessoas do que Jesus efetuou no nosso interior. E da alegria, da esperança, do amor que Ele plantou dentro de nós. Este desejo de ter um impacto duradouro, a grande verdade é que não vem de nós, mas vem de Deus. Se você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, então o seu chamado e o seu destino são para que você venha a ser frutífero nessa terra. Os planos de Deus para a sua vida, os planos de Deus para você não são modestos. Os planos de Deus para você é para que você venha a ser muito, muito frutífero mesmo,
e que Ele venha ser glorificado na sua vida. E então a pergunta é: como eu posso ser frutífero? Como eu posso ser frutífero? E lendo esses versículos que eu acabei de ler, a primeira verdade que eu encontro nesses versículos é que Jesus não me chamou somente para a salvação, mas para produzir frutos também. Jesus não me chamou somente para a salvação, a primeira verdade, mas para que eu possa produzir frutos também. Nesta era, nesta geração, eu possa produzir frutos para a glória dele. Versículo de número 16, que eu acabei de ler, diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que o que vocês pedirem ao Pai, o Pai vos conceda. Então, o desejo de fazer algo, o desejo de marcar, o desejo de produzir algo, o desejo de fazer algo visível e duradouro, o desejo de impactar a sua geração, o desejo de ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo, o desejo de compartilhar o amor de Jesus, aquilo que Jesus fez na sua vida com as pessoas, foi Deus que colocou no seu coração. Foi Deus que chamou você para perto dele. Foi Deus que transformou a sua vida e colocou no seu interior, colocou dentro de você um desejo de propagar, de anunciar, de partilhar do amor dele para com as outras pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo não somente trouxe salvação para você, mas o desejo dele é que você venha produzir frutos também. A pergunta nesta manhã, a segunda pergunta é, e você pode fazer para você mesmo: eu estou produzindo frutos? Se o Senhor me salvou, e se o Senhor colocou esse desejo no meu coração, de partilhar daquilo que Ele fez no meu interior, da transformação que Ele fez na minha vida, se Ele pôs esse desejo de anunciar, a pergunta então é: eu estou produzindo frutos? Aqui neste texto há pelo menos 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquela pessoa, aquele ramo que não produz nenhum fruto. O segundo tipo é aquele ramo que produz frutos. O terceiro tipo é aquele ramo que produz muitos frutos. E o quarto tipo de ramo é aquele ramo que produz muitos frutos que duram. Você está produzindo frutos? O qual tipo de ramo você é? Nós somos. Eu lembro que, olhando os evangelhos, Jesus, quando chamou os seus discípulos, a primeira coisa que Jesus fez, quando chamou os seus discípulos, Jesus não chamou os seus discípulos para trabalhar, mas Jesus chamou os seus discípulos para estar com Ele. E depois Jesus chamou os seus discípulos para caminhar com Ele. Então, no final, Jesus falou assim: agora vocês vão produzir frutos, vocês vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Vocês vieram até mim, vocês andaram comigo e agora vocês vão produzir frutos. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Jesus, quando te salvou, foi assim que Ele fez comigo e com você. Ele me chamou e te chamou para perto dEle, para se encantar com a beleza, com a majestade dEle, para ter comunhão, intimidade com Ele. Andamos com Ele, e agora o desejo dEle para a minha vida e para a sua vida é que possamos produzir frutos, e frutos para a glória dEle. Segunda lição,
nesse texto aqui, frutificação. Segunda lição, frutificação é resultado de obediência à palavra de Deus e aos sussurros do Espírito Santo. Frutificação é o resultado da obediência à palavra de Deus e aos sussurros do Espírito Santo. No versículo de número 5, no capítulo de número 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. E aí ele conclui o versículo de número 5 dizendo: Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. A obediência minha e sua é permanecer em Jesus. A obediência minha e sua é permanecer perto de Jesus. A obediência minha e sua é ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A obediência que eu e que Jesus requer de mim e de você é que eu e você possamos ter intimidade com Jesus, permanecer perto dele, permanecer colado nele, permanecer em conexão com ele, permanecer em comunhão com ele. Porque se nós permanecermos em comunhão com ele, ele permanece em nós. E nós vamos dar muitos frutos, muitos frutos. E quem permanece em Jesus, quem tem essa conexão com Jesus, quem busca o Senhor Jesus por meio da oração, por meio da meditação da palavra do Senhor, quem busca o Senhor Jesus, quem fala: Jesus, eu não posso viver sem Ti, Jesus, eu não posso viver sem Ti, eu sou completamente dependente do Senhor, entendeu que sem Jesus nada pode fazer ou executar nesta vida. Frutificação é resultado de obediência. A obediência de permanecer perto de Jesus. A obediência de permanecer em conexão com o Senhor Jesus. A obediência de permanecer em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. A obediência de valorizar o secreto. A obediência de valorizar estar perto de Jesus. A palavra de Deus diz: perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o seu nome. A palavra de Deus diz que o Senhor está perto de todos aqueles que invocam o seu nome. E a pergunta é: você tem invocado o nome do Senhor? Você tem buscado a Ele? Você tem reconhecido na sua vida que sem Ele você não pode fazer nada? Não pode dar nenhum passo sequer. Somente aqueles que reconhecem que não podem fazer nada sem Jesus têm o desejo de sempre estar perto do Senhor Jesus Cristo, de permanecer perto dele, em comunhão, em conexão com esse Jesus, que é a videira verdadeira. Na versão da Bíblia, a mensagem, este mesmo versículo, olha o que diz. Olha que diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim, e eu a vocês, num relacionamento íntimo, vocês não imaginam a colheita que terão. Porque separados vocês não podem produzir nada. Frutificação é resultado da obediência à palavra de Deus e aos sussurros do Espírito Santo. Deixa eu contar uma história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava numa viagem missionária com Silas, com Timóteo, e eles estavam caminhando.
E de repente, então, o desejo do apóstolo Paulo é, então, ir para a Ásia, propagar e anunciar o amor de Cristo, o Evangelho, para as pessoas que estavam morando na Ásia. Então, o Espírito Santo falou para Paulo: Paulo, não vá para a Ásia, Paulo. Então Paulo escutou a voz do Espírito Santo, não foi para a Ásia. Então Paulo falou: então eu vou para um outro lugar, eu vou para a Bitínia. Eu vou para a Bitínia pregar o Evangelho, eu vou para a Bitínia propagar o Evangelho, eu vou para a Bitínia falar do amor de Cristo para as pessoas. Então o Espírito de Jesus falou: Paulo, vocês não vão para a Bitínia, Paulo. Fique aonde vocês estão. Então, num determinado momento, Paulo teve uma visão. E a visão era de um homem que se colocou ao lado dele, e a visão era este homem falando para Paulo: Paulo, passa para a Macedônia e ajuda-nos, Paulo. Passa para a Macedônia e nos ajuda, Paulo. E Paulo despertou daquela visão. E aí ele entendeu o lugar que Deus tinha, o lugar que Deus queria que ele fosse. E ele foi para a Macedônia. E lá em Macedônia ele falou do amor de Cristo. Lá em Macedônia ele propagou, ele falou daquilo que Jesus é, do Salvador do mundo. E lá em Macedônia muitas pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E lá em Macedônia então, a igreja de Filipe foi instituída por causa que Paulo ouviu a voz do Espírito Santo, foi obediente aos sussurros do Espírito Santo. E lá então também uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. E por meio dela também foi instituída e foi plantada uma igreja naquela cidade também. Tudo porque Paulo obedeceu a palavra de Deus, obedeceu os sussurros do Espírito Santo, e ele foi frutífero naquele lugar, naquela região da Macedônia. Então a frutificação é resultado de obediência à palavra de Deus e aos sussurros do Espírito Santo. Terceiro lugar, vamos recapitular a primeira lição. Frutificação. Jesus não chamou você somente para a salvação, mas para produzir frutos também. Segundo agora, frutificação é resultado da obediência à palavra de Deus e aos sussurros do Espírito Santo. E em terceiro lugar, frutos. O que é frutos? Frutos significa que quando alguém provar a sua vida terá o gosto de Jesus. Frutos é que quando alguém olhar para você, é que quando alguém provar a sua vida terá gosto de Jesus. Quando alguém olhar para você, possa ver Jesus nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, como você trabalha, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona na sua casa, como você se relaciona com o seu vizinho, nos seus relacionamentos, quando as pessoas olhar para você, elas possam ver Jesus e ter o gosto de Jesus na sua vida. Isso é o verdadeiro fruto, queridos. Se você está totalmente enxertado em Jesus, que é a videira verdadeira, ele diz que você produzirá resultados palpáveis que farão as pessoas dizerem: isso é ser cristão. Isso é ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Isso é ser um representante do Senhor Jesus Cristo na terra.
Eu vejo Jesus na sua atitude. Eu vejo Jesus na maneira que você trata as pessoas. Eu vejo Jesus na maneira com que você trata a sua esposa. Eu vejo Jesus na maneira com que você trata o seu vizinho. Eu vejo Jesus nas suas atitudes, na maneira como você fala, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda. Eu vejo Jesus nas suas atitudes. E eu quero esse Jesus na minha vida também. Esse é o verdadeiro fruto, queridos. Fruto significa que quando alguém provar a sua vida, olhar para você, possa sentir o gosto de Jesus. Posso dizer, isso é ser cristão. Eu quero viver desta forma. Eu quero caminhar desta forma. Eu quero viver nessa dimensão. Eu quero trilhar este caminho. Porque eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo Jesus nas suas atitudes. Um ramo de videira não tem vida, nem utilidade, se não continuar ligado à videira. Sabe a seiva viva que flui pelo caule, ela capacita-o para produzir uvas. E no nosso relacionamento com Deus, na nossa conexão com Deus, nós só vamos produzir frutos se nós estivermos ligados à videira. O nosso ramo, a nossa vida ligado a essa videira. E o interessante, queridos, que quando nós estamos ligados a esta videira, assim como o ramo está ligado à videira, e a videira, então, ela oferece, ela produz a seiva e a seiva, e essa seiva vai até os ramos, e esses galhos vão até as folhas, e essa árvore se torna uma árvore bonita, frutífera, porque ela recebe seiva do tronco. Eu não entendo muito de biologia, mas o que eu pude pesquisar é mais ou menos isso. Os galhos só podem ser galhos fortes, porque os galhos recebem a seiva do tronco, recebe todos os recursos necessários, todos os nutrientes necessários do tronco, e vai para o ramo que está colado no tronco, e quando ele recebe todos os nutrientes necessários, que são essa seiva, ele então se torna frutífero. O que é a seiva? A seiva é um constituinte líquido que permite o transporte de água, nutrientes, hormônio, oxigênio e gás carbono para o corpo da planta. E aqui Jesus disse que Ele é a videira, e nós somos os ramos, para que eu e você possamos dar frutos. Nós precisamos estar em conexão, colado, nós precisamos estar ligados à videira. Porque ligados à videira, nós vamos receber a seiva. Nós vamos receber todos os nutrientes. Nós vamos receber todos os recursos da terra. Não, nós vamos receber todos os nutrientes do céu. Nós vamos receber todos os recursos do céu, para que eu e você venhamos a ser pessoas frutíferas, ramos frutíferos, somente ligados, conectados a esta videira, que nós vamos receber esta seiva do céu, para que possamos ser frutíferos nessa terra. Você vai receber todos os nutrientes do céu, para tornar você um homem e uma mulher frutífera na igreja do Senhor Jesus Cristo, na obra de Deus. Amém, queridos? Você entendeu? Você compreendeu
que eu não consigo dar fruto sozinho. Eu não consigo fazer nada de bom sozinho por mim mesmo. Eu preciso estar ligado à videira. Eu preciso estar conectado à videira. Eu preciso estar em conexão com a videira. Eu preciso estar ligado à videira para que eu possa receber todos os nutrientes do céu, que vai me capacitar a produzir frutos para a glória de Deus. Vai me capacitar a produzir frutos para o louvor e para a glória do Senhor. Amém? Deixa eu contar uma história aqui. Eu na minha adolescência, na minha juventude, vocês não acreditam, mas eu jogava bola. E então, eu jogava num time de Campinas, né? Time amador de Campinas. E esses amigos, então, eu joguei com eles. Muitos jogaram na Ponte Preta, e depois, na Ponte Preta, depois no Guarani, e depois então formou esse time amador em Campinas. E nós disputamos vários campeonatos em Campinas. E a última vez que eu tive contato com muitos deles foi exatamente há 24 anos atrás. E depois eu não consegui mais encontrá-los, porque nós não morávamos no mesmo bairro. Morávamos em lugares diferentes. E aí, então, no início da pandemia, eu pude encontrá-lo. Na verdade, o treinador me encontrou, né, pelo Facebook. E aí ele falou: rapaz, a gente está te procurando. Faz um ano que nós retornamos com o time para jogar, e toda aquela turma da tua época, os seus amigos, só procuram onde você está. E eu posso te colocar no grupo do time? Eu falei, sim. E então eu entrei no grupo e alguns deles marcaram alguma reunião comigo para a gente tomar um café, comer um lanche junto. Eu fui e a gente começou a lembrar de algumas histórias. E uma das coisas que eu me lembrei foi que numa semifinal do regional, campeonato regional aqui, e a semifinal foi que justamente nessa semifinal o treinador me colocou no banco de reserva, porque as duas últimas partidas eu não estava bem. E ele me colocou no banco. Estava jogando contra o Clube Cultura, lá na PUC 2, no Dom Pedro, na rodovia Dom Pedro ali. E aí foi à noite até, dia de semana à noite. E a partida estava 0-0, 0-0, e aí no segundo tempo o treinador resolve me colocar. E aí eu entrei, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque eu não quero mais sentar no banco. E aí então, veio um escanteio para a gente. E aí eu fui para a área, porque eu sabia que lá naquela pequena área, aquela bola iria chegar. E então, um amigo meu cruzou a bola, chutou a bola, o escanteio, e eu na pequena área, o pequenininho, o magro, fui lá, a bola veio exatamente aonde eu estava. E eu dei uma cabeçada, e o goleiro não viu a bola entrar, e eu saí com o braço aberto, comemorando com o braço aberto, porque nós estávamos indo para a final do regional. E na final, nós ganhamos a final e fomos para o estadual em Taquaritinga. Mas o que me veio essa história, compartilhando com esses amigos de hoje pela manhã, veio essa história, eu só pude fazer aquele gol porque eu estava na pequena área, eu só pude fazer aquele gol porque eu estava lá recebendo a bola, eu estava na pequena área aguardando o rapaz cobrar o escanteio e eu cabecear. Se eu não estivesse na pequena área, eu não iria fazer o gol. Se eu não estivesse na pequena área, eu não iria cabecear a bola. O que eu quero dizer com isso, aplicando para a nossa vida
vida espiritual. Eu e você só vamos produzir frutos se estivermos conectados à videira. Eu e você só vamos produzir frutos se estivermos em conexão com essa videira. Eu e você só vamos produzir muitos frutos se estivermos em contato com essa videira, recebendo a seiva, recebendo todos os nutrientes do céu para sermos frutíferos nessa existência. Amém? Amém, queridos? Aleluia! Então, frutos significa que quando alguém olhar para você, vai provar a sua vida e ela terá gosto de Jesus. Último lugar. E quando você produz frutos, e quando você dá bom testemunho, e quando você está ligado à videira e produz frutos, e as pessoas são impactadas com a sua vida, com o seu estilo de vida, quando você tem a oportunidade de partilhar do amor de Cristo, evidenciar que Jesus mora na sua vida, mora no seu interior. Quando você produz frutos, sabe o que acontece no versículo de número 8? Olha o que acontece no versículo de número 8. Jesus diz: o meu Pai é glorificado. O meu Pai é glorificado quando vocês produzirem muitos frutos. O meu Pai é glorificado quando vocês produzirem muitos frutos. Então, quando produzimos frutos, Jesus é glorificado, o Deus é glorificado, o Deus Pai é glorificado, o Deus Pai é exaltado quando produzimos frutos. E quando produzimos frutos, sabe o que acontece, queridos? Quando produzimos frutos, a palavra de Deus diz que nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai que Ele vai nos conceder. A palavra de Deus diz que quando nós produzimos frutos, nós glorificamos a Deus e podemos pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai nos conceder o resultado de produzir frutos. O Pai é glorificado e podemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus que o Pai vai nos conceder quando produzimos frutos. Vamos recapitular para encerrar, queridos. Em primeiro lugar, Jesus não te chamou somente para a salvação, mas para que você possa produzir frutos também. Em segundo lugar, a frutificação é resultado de obediência à palavra de Deus e aos sussurros do Espírito Santo. Em terceiro lugar, frutificação, frutos, significa que quando alguém provar a sua vida, ela terá o gosto de Jesus. E em quarto lugar, quando você produz frutos, o Pai é glorificado. Quando você produz frutos, conforme o versículo de número 16, você pode pedir qualquer coisa em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Pai vai conceder a você. Como produzir frutos? Como eu posso produzir frutos? Você pode produzir frutos, e de que forma você pode produzir frutos? Ligado à videira, em conexão com a videira, recebendo a seiva da videira, recebendo todos os nutrientes da videira, recebendo todos os recursos da videira, para que você possa ser um ramo frutífero e Deus venha a ser glorificado na sua vida e venha a ser exaltado na sua vida.